Gibas, NBA, algo a falar? Tá tudo meio morno, ninguém faz. Que isso? 50 pontos de James Harden. Um monte. 55, não rouba ponto dos barbudos, não, okay. velho. Que nós estamos no bonde dos barbudos aqui, ó. Aí. Pô, inclusive, você abandonou a sua. Fiz a barba esse fim de semana. Guilherme Tadeu, teve treta também de gente grande da NBA. Vamos começar por onde para falar de NBA? Barbudos, né? Barbudos pedem passagem. Deixei minha barba, viu, Lucas? Ia fazer pro programa, mas eu combinei com o Harden, ó, amanhã. Boa. Né? Assim, tem live, então faz aquele jogo mágico aí que eu deixo a barba. Ó, Gibas deixa a barba, você deixa o like, hein? Vai deixando o like aí, que o Guilherme agora vai falar sobre James Harden, que tem dois recordes de mais pontos por uma franquia, Gibas. Ele é o único jogador da NBA que tem o recorde de 2 franquias em pontos no mesmo jogo. Tem pelo Rockets, tem pelo Clippers. A gente se acostumou a ver o Harden fazendo cestinha, cravando na cestinha, né, Gibas? A gente se acostumou a ver o Harden metendo step back na NBA. A gente viu o Harden ser marcado por trás por um time específico do Utah Jazz, porque não queria tomar o step back do Harden. Então a gente está muito acostumado a ver o Harden brilhando, pontuando e fazendo números assombrosos, Gibas. Mas em 2025, né? Um jogo como esse, numa temporada em que o Clippers aparentemente tá afastado de qualquer briga por títulos, né? Por relevância. As brigas do Clippers hoje estão muito voltadas para o tribunal, Guilherme Tadeu. Então a gente vê o Harden sendo assunto dessa maneira, impondo e dizendo, ainda estou aqui, o Clippers ainda está aqui, vamos brigar por isso aí. É legal demais, não? É legal, assim, é um pouco melancólico também, né? É mesmo? Legal e melancólico? Tal qual um bom filme brasileiro. É bonito e melancólico, porque assim, é uma atuação inócua diante do drama que é a temporada do Clippers. Num sábado contra o Hornets, sabe? Lembra aquela piada que tinha? Numa segunda contra o Hornets, tinha uma frase que até era reputada ao Jason Tatum, que ele disse, né? Não, às vezes tá de bobeira e num jogo numa segunda contra um Hornets acontece alguma coisa como se fosse o cenário mais absurdo. Eu acho que, de alguma maneira, o jogo de sábado à tarde da NBA tem um pouco esse que é de segunda-feira também. O sábado não é um dia nobre da NBA. Assim. A NBA às vezes tenta esconder o Hornets, né, Gibas? Tenta esconder o Hornets. E os sábados, geralmente, lá na programação dos Estados Unidos, eles dedicam muito ao futebol universitário, futebol americano universitário. Então não tem essa cultura de grandes jogos no sábado. Né? Não é comum, pelo menos nesse período do ano. Então, tô brincando um pouco com isso, né? Pô, jogo de sábado irrelevante? É um pouco. Mas é mais ainda pela temporada estranhíssima do Clippers, que já começou com mal-estar antes do início e se aprofunda com o começo de temporada. Não é nem irregular, né? Ele é muito regular, mas é o regular para baixo. Acho que esse resultado foi esperado. Acho que o Hornets é um time tão fraco, tão frágil quanto, que também tem que lidar com questões relevantes, né? O seu melhor jogador acabou de pedir troca, mas acho que a escolha do Clippers para a montagem do elenco desse ano coloca a gente a pensar, né? Pô, é um time bem envelhecido, né? Os principais reforços, Chris Paul, Brook Lopes, jogadores aí, o Chris Paul anunciou que vai se aposentar, Brook Lopes já tá na NBA aí, sei lá, há 17 temporadas, estou falando de cabeça. Então, as escolhas, né, para a montagem do elenco desse ano deram um sinal de que, pô, muita coisa tem que funcionar. E acho que muita responsabilidade cai sobre o Harden no final das histórias. Mas, olha, ele joga o jogo dele. E esse jogo do Harden ainda é possível ser eficiente. Mas tem que contextualizar, tem que ser num jogo que as defesas decidem marcar de um jeito um pouquinho diferente, que pode aproveitar isso melhor um pouco dele. Acho que o ano passado o Clippers conseguiu coisas bem legais, superando dificuldades que o elenco já apontava. E ele não conseguiu manter, né? Por exemplo, Norman Powell, que fez um ano incrível, tá fazendo 25 de média lá no Miami Heat, que é um dos bons times do leste. O Clippers perdeu um cara de 25 pontos por jogo desse ano. Ano passado acho que ele foi 21, 22. Então, o Clippers não conseguiu manter coisas que deram certo, aposta muito em veteranos, e ainda tem a questão do Kawhi, que não só tem uma potencialidade de problemas jurídicos graves para médio e longo prazo, como tem no meio disso a indisponibilidade como uma tendência, né? É uma regularidade a indisponibilidade do Kawhi. Então, Lucas, é melancólico, mas é bonito. Porque, pô,
é muito bonito ver o Harden jogar em qualquer período, em qualquer época. Esse jogo dele é incrível. É um dos caras que mudaram o jogo, é uma referência, é uma lenda do basquete, é um dos jogadores ofensivos mais dominantes que já pisaram numa quadra de basquete. Mas, Lucas, se o Clippers conseguir daqui ir para algum lugar, vai me surpreender muito. Você apontaria alguma outra direção? Apontaria 3 coisinhas, Gibas, tá? A primeira, o Lamelo diz que não, que a fonte não foi ele, tá? Que ele não quer ele troca, feliz, então? ele é feliz no Hornets. Perfeito. E que ele não disse isso, que tá insatisfeito e que quer sair, não. Né? Acho curioso, né? Ah, não fui eu que disse isso. É a defesa do Lamelo na situação. A segunda, o Clippers tem a volta do Kawhi hoje, né? O Kawhi joga hoje pelo Clippers contra o Cleveland Cavaliers às 8 da noite aqui no Brasil. Então, a chance rara aí de ver o Kawhi jogar nessa temporada, jogou pouquinhas vezes até agora, mas é a grande esperança do Clippers nesse momento, é o que tem de mais relevante na perspectiva de melhora. E a terceira coisa, Gibas, é que a tabela, o sorteio lá atrás, proporcionou ao Clippers uma curiosa situação de que, pô, só tem 5 vitórias até agora na temporada, mas 2 delas foram na Copa da NBA. Então o time ainda está invicto na Copa NBA e tem um jogo essa semana também, e a Kawhi deve jogar, né? Porque é nessa semana, é uma semana que o Kawhi joga, contra o Lakers, que é meio que definitivo, porque os dois times têm 2 vitórias na Copa NBA até agora, então é uma batalha de LA que basicamente garante que quem vencer vai avançar na Copa, né? Então seria um olhar diferente se o Clippers avança na Copa, seria um olhar diferente para esse começo de temporada, né? Lógico, a expectativa de virada, é uma temporada que o Clippers vai sediar o All-Star Game, por exemplo. Então era uma expectativa ali do Steve Ballmer de ter um ano positivo, mas as coisas estão indo para outro lado, mas esses 55 pontos do Harden apontam o lado bonito das coisas, né, Gibbs? O lado legal de ter caras de altíssimo nível no seu time que podem fazer coisas como essa. E o Harden, o Patrick Gibbs, ele trouxe um quote do Harden, né? Grande abraço pro Patrick, produtor da live. Ele falou que no pós-jogo o Harden meteu um basquete é vida, né? Então, basquete é vida, Gibas. De vida em abundância. Lucas, falando em Kawhi, em último momento que Kawhi foi relevante do ponto de vista de disputa em alto nível, uma das grandes notícias da temporada é a volta do Raptors, né? Quem gosta de dinossauro, pô, crianças em geral. E fãs aí de Canadá? Não tem tantos fãs. Paleontólogos. Crianças e paleontólogos são muito fãs de dinossauro. E canadenses em geral atraem aí, pô, alguns fãs, né? Muitos artistas pop, né, do Canadá. E sim, Toronto Raptors está de volta, é um time sem estrelas óbvias, vou usar esse conceito aqui, né? Não é o time não dá para dizer que o time não tem estrela. Acho que esse é um bom ponto de partida. Mas não era um elenco dos mais aclamados no início da temporada. Mas Darko Rajakovic, o técnico sérvio do Toronto, faz um baita trabalho, o time vem numa ótima sequência de vitórias. É uma das boas notícias da temporada, Lucas. Te surpreendeu o Toronto? Eles podem surpreender a NBA? E por falar em Copa NBA, Gibas, é o único time já classificado para a próxima fase da Copa NBA. Que a gente lá no Café Belgrado gosta de chamar de Copa do Brasil da NBA, né? Porque o torcedor da NBA não sabia que era isso de Copa, então a gente usou isso para ensiná-los, né? Para trazer uma relevância para o futebol brasileiro também, Gibas. E a gente está trazendo internacionalização da marca. Okay. É isso que eu queria dizer. E aí, Gibas, o Toronto, ele começa o ano vendo que o Boston está sem Tatum, além disso, mexeu muito no seu elenco, né? Então a expectativa era que o Boston realmente não viesse para ser o Boston dos últimos anos, e sim mais um no leste, algo que a gente não pode falar do Boston já há muito tempo. O Pacers perdeu o Tyrese Haliburton e tinha uma possibilidade boa, né, do time não ser tão forte como nos últimos anos, e essa possibilidade está se tornando uma realidade jogo após jogo, semana até semana. Então isso já abria 2 vagas de playoff direto na Conferência Leste. Além disso, o Knicks trocou de técnico, né? Ninguém sabe o que acontece disso. O Cavs, beleza, é um time mais forte, mas é um time que
saiu enfraquecido dos playoffs, perde Ty Jerome, né? Enfim, vai ter que buscar no mercado peças de reposição. Trouxe um jogador que costuma estar sempre machucado, que é o Lonzo Ball, mas era para ser realmente o grande favorito a levar o leste na temporada regular, pelo menos como fez no ano passado.